Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Separamos hoje aqui um texto da Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse texto nos fala a respeito da descida do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Da descida definitiva, do derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que andaram com Cristo, acreditaram na mensagem da cruz e entenderam a importância da promessa que ele havia feito em João 16. Em João 16, Jesus havia confirmado aquilo que o profeta Joel já havia profetizado, de que o Espírito Santo seria derramado sobre o homem e sobre a mulher. Em João 16, Jesus entendeu que os discípulos sozinhos eram muito fraquinhos, coitados. Os discípulos sozinhos, eles não conseguiam nem chegar do outro lado de um rio quando Jesus ordenava. Você lembra desse texto? Quando a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem para eles chegarem do outro lado, para eles passarem para outra margem. Só que agora já era o meio da madrugada, já era 3 da manhã, e a tempestade não permitia que eles avançassem, até que Jesus chegou até eles, acalmou a tempestade, e com Jesus no barco, eles conseguiram chegar no objetivo. Entendemos nessa palavra aquilo que Jesus entendeu, que sozinhos nós não conseguimos nada, sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós somos tão fracos, mas quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E entendendo essa necessidade, Jesus, depois que ressuscitou, ele ainda permanece 40 dias na terra. O dia de Pentecostes é o 50º dia depois da Páscoa. É o 50º dia depois do dia em que Jesus foi entregue na cruz do Calvário. E Jesus, entendendo que os discípulos não suportariam esses 50 dias na ausência dele, na ausência do Espírito Santo, porque competia ao Espírito descer no dia desta festa, Jesus permanece por mais 40 dias com eles, somando com 3 dias do Calvário até a ressurreição. Nos diz a Bíblia Sagrada que restaram só 7 dias para eles aguardarem. 3 dias do Calvário até a ressurreição. Jesus ressuscita no 3º dia. Mais 40 dias que Jesus permaneceu, são 43 dias. Para que o 50º dia acontecesse, só se restavam 7 dias. Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 6, se não me falha a memória, ensinou para nós que Jesus apareceu e pregou depois da sua ressurreição para mais de 500 pessoas. Só que quando olhamos para o Atos dos Apóstolos, só restaram 120 aguardando a promessa. Ou seja, 380 pessoas foram embora. 380 pessoas em 7 dias desistiram. Isso nos dá uma margem de que a cada 22 minutos uma pessoa se desviava, uma pessoa deixava a promessa de lado. Mas a Bíblia diz que 120 acreditaram naquilo que Jesus falou, que 120 permaneceram na posição que ele havia ordenado, que 120 ouviram a voz dele quando ele disse: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles acreditaram na promessa e permaneceram no lugar aonde Jesus ordenou. E aí Atos 2 vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele lugar. E agora o escritor, que é Lucas, que não é um dos 120 que estavam ali, vai dizer que de repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso e veemente. Este som causou um susto, este som causou um impacto, e eles estavam assustados porque fazia barulho de vento, mas não ventava, porque o vento do Espírito não podia ventar ali externamente. O vento que ventava, ventava dentro daquelas pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus. Mas por que não ventava, evangelista? Não ventava naquele dia, porque se ventasse o vento do Espírito naquele cenáculo, as paredes não suportariam o poder deste vento. Este vento é tão poderoso que sozinho este vento abriu o mar vermelho. Este vento é tão poderoso que no Gênesis 1 a Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia, estava em trevas na face do abismo, e este vento brigou com estes 4 adversários: o abismo, as trevas, o informe e o vazio. Ou seja, este vento, se ele ventasse com o seu poder, ele destruiria aquele cenáculo. Temos notícias de furacões aí que acontecem, que com 250 km por hora fazem um devastar terrível, e o vento do Espírito certamente é muito mais poderoso do que qualquer furacão. Então era barulho de vento, mas não ventava. Mas o que me chama mais atenção nesta palavra aqui é que o escritor vai dizer que este acontecimento foi de repente. Mas existe um choque, uma controvérsia de palavras aqui. Porque se Jesus havia prometido, se Jesus havia dito que o Espírito Santo ia descer, explica para mim, por que está escrito de repente? De repente é algo repentino, é algo inesperado, é algo que eu não espero acontecer. E a descida do Espírito não é algo inesperado, porque Jesus havia prometido que não muitos dias depois daquele no qual ele foi assunto ao céu, desceria o Espírito Santo. Mas a chave é essa, que quem escreve esta palavra não estava entre os 120. Quem escreve esta palavra é Lucas. E Lucas estava do lado de fora. Lucas não conhecia a realidade daquelas pessoas que aguardavam a promessa. Então, quando ele vê de fora o que aconteceu sobre a vida daqueles que aguardavam a promessa, ele diz: foi de repente. Mas quem está dentro aguardando a promessa sabe que não foi de repente. Quem chorou para a promessa se cumprir sabe que não foi de repente. Quem sentiu a dor do tempo para esperar a promessa sabe que a promessa não foi de repente. Mas quem olha de fora sempre vai dizer que foi de repente. E é assim na tua vida. Quando Deus realizar aquilo que Ele precisa realizar, quando escreverem a tua biografia, vai dizer que o teu milagre aconteceu de repente. Mas você sabe os processos que você passou. Você sabe as lágrimas que você derramou. Você sabe a dor que é esperar a fase do tempo do cumprimento da promessa. Não foi de repente. Eles já aguardavam a promessa. Assim como não vai ser de repente na sua vida, porque você já aguarda a promessa. Quando virem toda a tua família no altar de Deus, vão dizer: de repente eles se converteram ao Senhor. Mas você sabe o quanto você orou pela sua casa, você sabe o quanto você orou pela sua família. Quando vê os seus sonhos se realizarem, vão dizer: de repente ele chegou lá, mas você sabe o preço que você pagou para chegar. Quem olhou para José recebendo aquele anel de governador, quando olhou para aquele jovem, falou: gente, de repente isso aconteceu na vida dele, mas ele entendia que não foi de repente. Quem olhou para Davi derrubando aquele gigante, perguntou de onde ele surgiu, de repente aconteceu, mas ele conhecia a unção que estava sobre a vida dele e ele entendia que não foi de repente. Deixe as pessoas falarem que foi de repente. Deixe as pessoas acharem que você caiu de paraquedas. Deixe as pessoas acharem que tudo foi fácil na sua vida, porque poucos conhecem a sua história. Mas o Deus que escreveu essa história para você, Ele sabe o dia, a hora, o momento, o segundo, a maneira que Ele vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você, e não foi de repente. Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Acaso prometendo não cumpriria, ou voltaria atrás com a sua palavra? Creia nisso aqui.
aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia do Senhor. Meus irmãos, esconda esta palavra no seu coração, creia nessa profecia, vai acontecer aquilo que Jesus te prometeu. Fique com esta palavra. Um grande abraço eu deixo para vocês. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe, alcançando vidas, porque você sabe que não foi de repente. Fique com essa palavra, meus irmãos, e creia na presença de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Até logo. Fique com Jesus, fique na paz. Ô glória, ô glória.